Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu aqui, Luciana, Bispa Luciana Nakarato, da Igreja Apostólica Apocalipse, e hoje eu quero trazer uma reflexão para o teu coração. Se você voltar alguns vídeos aí, eu comecei a falar a respeito da passagem aonde Moisés, querido, ele vai ao monte para buscar ao Senhor, aonde o Senhor vai entregar a Moisés as tábuas da lei. Moisés vai ao monte, Josué fica na metade do caminho, e eu preguei um vídeo atrás sobre Josué, sobre a posição de Josué. Volta lá para você assistir, Deus vai falar com você a respeito disso. E eu preguei sobre Josué, e hoje eu quero falar sobre Arão, sobre a postura de Arão no meio de todo esse contexto. Mas antes, vamos ler a palavra de Deus, amém? Vamos lá. Êxodo 32, versículo 21 diz assim: E Moisés perguntou a Arão: Que tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Olha só, quero que você reflita comigo a respeito dessa palavra. Todo esse contexto, eu dei uma breve resumida, mas a grande verdade é que o Senhor chama Moisés para ter um momento com ele no monte. E Moisés vai ao monte para falar com o Senhor. Ele vai com Josué, Josué fica na metade do caminho, né? E Moisés sobe para ter um particular com Deus. E a palavra vai nos dizer que Moisés deixa Arão cuidando do arraial, cuidando do acampamento, cuidando de todo aquele povo que tinha sido tirado do Egito. E agora estavam vagando no deserto em rumo à terra prometida. E agora então Moisés deixa Arão responsável por este povo. E a palavra do Senhor vai nos contar que o povo começa agora a pressionar Arão, porque Moisés sobe ao monte e Moisés não volta. Passa um dia, passa dois, passa três, passa semanas e Moisés não retorna. Porque Moisés, querido, ele permanece no monte durante 40 dias. 40 dias falando com Deus. Olha que privilégio. Olha que coisa maravilhosa. 40 dias sentindo a presença de Deus. Só que o povo era um povo ainda, queridos, com a mentalidade do Egito. Era um povo que, embora tivesse sido liberto, eles ainda tinham uma mente escravizada. Eles ainda tinham tendência a se afastar de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer então que este povo começa a pressionar Arão, dizendo: Olha, Arão, Moisés eu acho que não vai voltar. Moisés provavelmente está morto. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de algo para que nós possamos lá oferecer sacrifícios, adorar. E eles então começam a pressionar Arão. E Arão aí no momento de fraqueza, ele fala para o povo: Olha, traz tudo que vocês têm de ouro, porque nós vamos fazer, né? Eu vou jogar aqui no fogo e vamos ver o que vai sair. Então Arão agora pega o ouro de todo aquele acampamento e faz um bezerro de ouro e fala para o povo: Aí está o Deus, para que vocês o adorem. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés está lá no monte e Deus fala para ele: Moisés, o povo está se corrompendo. E quando Moisés desce do monte, ele vê Arão, né, ali, permitindo que aquele povo adorasse um bezerro de ouro. E aí ele vai fazer essa pergunta para Arão: O que tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Traduzindo, sabe o que Moisés estava falando para Arão? O que você ouviu deste povo que permitiu que você se corrompesse dessa forma? O que você ouviu deste povo que fez você esquecer das promessas de Deus? O que você ouviu deste povo que fez você se esquecer de tudo que Deus nos ensinou? O que você ouviu deste povo que fez você se esquecer que Deus nos tirou do Egito e nos está levando para a terra prometida? E é sobre isso que eu quero que você pense nessa noite. Neste dia, não sei a hora que você vai ouvir essa palavra, mas Arão ali naquele momento,
por um momento de fraqueza, ele se esquece das promessas de Deus. Ele se esquece que Moisés falou para ele: eu vou, mas eu volto. Ele se esquece que Deus tinha tirado ele do Egito e estavam levando para a terra prometida. Arão se esquece de tudo isso. Por quê? Porque ele começa a ceder à pressão. Ele começa a ouvir a voz daquele povo. Ele começa a ser pressionado. Ele permite que a pressão que aquele povo estava fazendo o tirasse do foco que era a promessa de Deus. Só que isso é tão contraditório. Olha só, é tão contraditório porque ao mesmo tempo que Arão está lá no acampamento, se corrompendo, permitindo que o povo fizesse o bezerro de ouro e o adorassem, nesse mesmo momento Moisés estava no monte, ouvindo as instruções do Senhor. E uma das instruções de Deus para Moisés era que elegesse a família de Arão, inclusive Arão, para o ofício sacerdotal. Olha que forte isso. No mesmo instante que nós estamos vendo um Arão fraco, no mesmo instante que nós estamos vendo um Arão que cede expressões, no mesmo instante que nós estamos vendo um Arão que permite que o povo peque, que o povo se esqueça das promessas, nós estamos ouvindo Deus falando a Moisés de um Arão que será sumo sacerdote, de um Arão que será responsável pelo ofício sacerdotal daquele povo. E é isso que é sobre este ponto exatamente que eu quero que você pense nesse dia. Muitas vezes você está passando por um momento de fraqueza. Muitas vezes você está pensando em desistir. Você está pensando em largar a mão. Você está pensando que não dá mais. Você está em algum momento se esquecendo das promessas de Deus. Mas neste mesmo momento que você está fraco, que você está desanimado, que você está esquecendo das promessas, neste mesmo momento existe um Deus que está fazendo planos contigo. Existe um Deus que está falando: olha, tá vendo aquele meu filho, tá vendo aquela minha filha, eu tenho um chamado sobre a vida dele, eu tenho algo, eu tenho uma promessa que eu vou cumprir sobre a vida dele. Nesse mesmo instante que está tendo essa reunião lá no céu, que o Senhor está dando ordem aos anjos ao seu respeito, nesse mesmo instante você está aqui pensando que você está fraco, que você não vai mais conseguir, que você não pode mais. Ei, o Espírito Santo, ele quer te lembrar que há uma promessa sobre a tua vida, que há uma promessa sobre a tua casa. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Mesmo com todo o sentimento de desistência, mesmo com todo o sentimento de vontade de parar, mesmo com todo esse sentimento achando que você não é capaz, que você não vai conseguir, este Deus está firmando as promessas sobre a tua vida. Não desista. Não desista da promessa. Não desista daquilo que Deus falou. Não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista dos sonhos de Deus para a tua casa. Não desista. Porque existe um Deus que está dando ordem ao teu respeito neste momento. Existe um Deus que está fazendo planos com você. E planos para você e para a tua casa. Esse sentimento de derrota, esse sentimento de não vou conseguir, ele não provém da parte de Deus. Repreenda este mal da tua vida. E quando Deus fala, o que tem feito este povo para que você permita isso? O Senhor está falando para mim e para você. O que as pessoas têm falado que você tem permitido acreditar no que muitas vezes as pessoas estão falando e desacreditar daquilo que Deus tem falado? Por que você chegou a este ponto de dar crédito para aquilo que os outros falam? Muitas vezes pessoas que não querem o teu bem estão falando ao teu respeito. Por que você está dando ouvido para as pessoas que não entendem o que Deus tem para você, não entendem o teu chamado, não entendem a tua escolha, não entendem que você escolheu servir a Deus? E você está ouvindo muitas vezes essas pessoas, está deixando de ouvir a voz de Deus, a promessa de Deus sobre a tua vida.
Se Arão, querido, por um momento ele tivesse parado para pensar e tivesse se lembrado daquilo que Deus havia prometido, que era uma terra que mana leite e mel, que era ali que eles iam desfrutar, Arão não teria fraquejado. Arão não teria permitido que este povo adorasse um bezerro de ouro. Mas é no momento de fraqueza e de pressão e de ouvir vozes externas, de ouvir pessoas que não têm nada para oferecer, pessoas que não têm experiências reais com Deus. Por essa razão, Arão ele permite que este povo caia em pecado. Mas eu e você não. Nós vamos selar os nossos ouvidos contra as vozes humanas, contra vozes daqueles que não têm nada para nos oferecer, contra vozes daqueles que desacreditam de nós, e vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Quais são os planos de Deus para você e para mim? É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que você abra os teus ouvidos para permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração, e não vozes externas. E não pessoas que não entendem aquilo que Deus tem para você. Amém? Receba essa palavra. Fica com Deus. Um beijo grande. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Amém.